Sejam muito bem-vindos, aula de número 12. Estamos caminhando para o final do nosso curso. Eu estou sentindo saudades, hein, de você. Caminhando para o final do nosso curso Homilética. É muito bom estar com você. Essa é a 12ª aula. As demais aulas estão lá no YouTube. Eu sempre falo isso com você todos os dias, para você voltar lá. Se você não se inscreveu, se inscrever no nosso canal. Enfim, tem novidades muito legais para você. Bom, hoje eu quero tratar de um tema muito legal. É preciso conquistar o ouvinte. Essa frase de hoje, quando o pregador começa bem, tem muito mais possibilidades se haver bem durante toda a apresentação no púlpito. Ao contrário, quando começa mal, dificilmente tem chances de reconquistar o seu ouvinte. Falar de começar bem é falar de uma proposta interessante. Porque começar o sermão é um dos passos mais difíceis do pregador. Gente, é uma tarefa que se torna complicada, porque nós insistimos em começar os nossos sermões escrevendo a introdução, primeiro passo. Nem sempre os pregadores iniciantes compreendem quando são aconselhados a só escrever a introdução depois de terem elaborado todos os demais passos do seu sermão. A introdução, mesmo sendo o primeiro elemento que aparece no púlpito, é um dos elementos últimos a serem elaborados no gabinete de estudos. Somente depois de ter toda a pesquisa pronta, os tópicos, ilustrações, aplicação e algumas vezes até a conclusão, é que temos condição de elaborar bem a nossa introdução. E a importância, às vezes nós não valorizamos tanto, né, esse importante passo para nós que é, não é, a introdução, mas ela é muito importante para de você elaborar o seu sermão. A razão para essa ordem, queridos, é que é impossível determinar como devemos começar algo que nós não sabemos o que é. Somente depois de conhecer o conteúdo, o movimento do sermão, é que podemos determinar qual o melhor modo de iniciá-lo. É claro, todo sermão precisa de um começo. O problema é que não se trata simplesmente de começar, mas de começar bem. Eu preciso ter essa consciência. Se eu não tenho essa consciência de fazer isso, eu vou ter dificuldades. E agora a pergunta é, qual que é o principal propósito, então, na introdução? Segundo Brown, o propósito principal da introdução é despertar o interesse do ouvinte, tornar claro o propósito do sermão e criar empatia entre o pregador e a congregação. Você notou que é uma frase, é um pequeno espaço, não é? É uma apresentação que você tem condição de despertar o interesse do ouvinte. O propósito do sermão tem que ser claro, e essa empatia entre o pregador e a congregação tem que ficar clara. Já Dixon diz o seguinte: o propósito da introdução é ganhar o coração, o ouvido e a mente do ouvinte. Um dos grandes segredos para uma boa introdução é a frase inicial. Quando o pregador começa bem, tem muito mais possibilidade de se haver bem durante toda a apresentação. Ao contrário, quando começa mal, dificilmente ele tem chance de conquistar o ouvinte. Essa frase tem que ficar no seu coração, viu? Em outras palavras, da introdução, que o pregador ganha ou perde a luta pela atenção do ouvinte. Se a frase inicial soar ao ouvinte como um desafio amável e firme, ele terá uma atitude de disponibilidade para ouvir o que vai ser comunicado. Mas uma boa introdução não é constituída apenas de uma frase inicial. Ela requer também uma boa elaboração. Então, pensando nisso, a gente tem aqui os componentes de uma boa introdução. A melhor forma para juntar todos os ingredientes em uma boa introdução é recorrer à pesquisa. Lembra quais foram as pesquisas que nós construímos durante todo esse curso de homilética? O texto, a ideia central do texto, a tese, que é trazer a ideia central para os nossos dias, o título, que é o pequeno resumo, lembra disso? Quando eu tenho um bom texto, uma boa ideia central, uma boa tese e um bom título, eu já tenho quase construída a minha introdução. Então, apesar da tradição ter determinado através de anos que a leitura do texto vem sempre em primeiro lugar, essa não é uma ordem inalterável. A ordem desses fatores realmente não altera o produto. Em muitas introduções, será melhor começar com a leitura do texto. Em outras, porém, a leitura textual pode vir em último lugar dentro da introdução, como parte integrante da introdução, e não como um apêndice. Então, é muito importante você ter essa capacidade. Então, os componentes de uma boa introdução sempre serão o texto, a ideia central do texto, a tese, o título, dá uma introdução.
E agora eu quero falar de características dessa boa introdução. Para que o sermão atraia a atenção dos ouvintes, desafiando a ficarem atentos, precisa ter uma boa introdução. Quais são as características de uma boa introdução? A primeira delas é a biblicidade. Uma boa introdução, independente do tipo, deve estar diretamente relacionada à verdade bíblica que você vai destacar durante o sermão. O pregador precisa entender que tudo que compõe a introdução deve chamar a atenção do ouvinte para a verdade que vai ser pregada. Então, a verdade pregada tem que ter base na palavra de Deus. Toda boa introdução deve atrair a atenção do ouvinte para o conteúdo bíblico que vai ser comunicado. O segundo grande característica de uma boa introdução é a brandura. Durante todo o sermão, a mensagem precisa ser comunicada com brandura. Introdução, muito mais. Sem brandura, não se conquista o coração. Sem conquistar o coração, não chegamos ao ouvido e à mente dos nossos ouvintes. Faz-me lembrar aquele pregador naquela noite. Começou o sermão encarando duramente os ouvintes, com o dedo em rixa e indagou em tom acusatório. Crentes em Cristo, ou sepulcros caiados? Quem vocês realmente são? Gente, isso aqui é uma situação que é muito comum, né? Tem muita gente hipócrita. Olha a abertura. Ele perdeu muita gente. Eu sei, né? E posso entender que alguns ouvintes precisam ser confrontados. Mas a minha mensagem não pode ser começada com acusação. A primeira preocupação no púlpito deve ser conquistar a atenção dos ouvintes. Não seja brando. Seja breve, queridos. Se em todo sermão a capacidade de dizer o máximo, no mínimo de palavras, é importante, imagina a introdução. Esse princípio é indispensável. A introdução, incluindo a leitura do texto bíblico, não pode ocupar mais que 10% do tempo do sermão. Então, se o seu sermão tem 40 minutos, você tem que ler o texto e fazer a introdução em 4 minutos. Olha que interessante. Você precisa ter isso em mente. Qualquer coisa que se diga pró e contra as introduções, tudo parece concordar com elas devem ser breves. Tudo. Então, brevidade é muito importante, tá? Clareza. Comece com o título. O sermão precisa ser claro para ser compreendido. Faz com que na introdução os seus ouvintes tenham o primeiro contato com aquilo que você realmente vai expressar, de forma clara. Veja, os ouvintes de hoje em dia têm internet, YouTube, eles têm muita informação, muitos livros, muitos PDFs, muitos e-books, muitos audiobooks. Eu preciso ser claro, porque senão o ouvinte não tem interesse de ouvir a minha mensagem. Cumplicidade é um recurso necessário no momento atual. Para alcançar os ouvintes, o sermão precisa de base bíblica, mas também precisa identificar com o auditório. Eu preciso alcançar o coração das pessoas e jamais eu consigo isso se não tiver empatia com os meus ouvintes. Honestidade. A introdução não pode ser mais que o sermão. Não adianta o pregador ter uma introdução muito bem elaborada se o sermão não está devidamente alinhavado. Uma boa introdução requer um bom sermão. Se o pregador não tiver um sermão à altura da sua introdução, todo esforço pela atenção do ouvinte será em vão. Imagina você levantar uma grande dúvida e não ter uma boa resposta. A sua introdução tem que ter novidade. Uma das grandes precauções nossas é a novidade. Ou seja, uma pesquisa fala que, para melhorar a pregação, apenas 2% dos ouvintes indicaram novidade como fator importante. Porém, o problema é que as pessoas confundem novidade com inovações tecnológicas, com desvio de sã doutrina. A novidade necessária é a capacidade do pregador, mesmo usando textos conhecidos, de apresentar a mensagem de modo atrativo, de modo que tira as melhores lições ou lições novas de textos antigos. Irmãos, a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã, então eu preciso fazer isso de maneira inteligente. Alguns tipos de introdução. Eu posso usar, por exemplo, a introdução com afirmação. Queridos, a frase inicial é muito importante para o desenvolvimento do sermão como um todo. Então, o sermão que começa com a sentença afirmativa, ele tem uma capacidade de atração. No mundo passamos por aflições, mas Jesus veio para nos dar a vida. Eu posso começar com uma afirmação da história, independência ou morte. Eu posso simplesmente chamar a atenção para o texto bíblico, a alegria vem pela manhã, nós podemos todas as coisas em Cristo. Então, eu tenho condição de fazer isso. Se eu pegar o Salmo 30, por exemplo, versículo 5, que eu acabei de citar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A introdução pode ser choro e alegria são sentimentos antagônicos, mas são comuns ao ser humano. Quem nunca chorou? Nascemos chorando,
E tanto choramos em nossa curta passagem neste mundo, que tem sido chamado de vale de lágrimas. O ser humano anela por alegria, mas aonde ele pode encontrar a verdadeira alegria? Confiante no favor divino. Olha que interessante, Davi vai dizer para a gente que a alegria vem depois de uma noite de sono, de choro, perdão. As palavras são de Davi, rei de Israel, homem que conheceu o pranto, o regozijo, a dor e a alegria. Então, confiando no Senhor, alcançamos a alegria que vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa legal de compreensão. É uma afirmação. Eu posso usar a dramatização, por exemplo, uma boa introdução dramatizada. Ou seja, eu posso muito bem ter a criatividade e o talento de criar uma pequena encenação de acordo com a mensagem a ser comunicada, simples, breve, mas eu posso ter isso também, não é? Ter por exemplo, jovens apresentando, conversando ou convencendo o colega a tomar uma decisão, pode ser, não é? Eu tenho uma experiência legal com um pastor que eu sigo, o pastor Ricardo Rodrigues de Bogotá, na Colômbia. Ele usa muito a dramatização, né? Ele usa muito o cenário, né, do púlpito para chamar a atenção para aquilo que ele vai pregar. Eu acho bem interessante. Ilustração. Uma boa ilustração pode ser usada também na introdução. Ela tem que ser breve, tem que chamar a atenção dos ouvintes, mas ela deve ser algo que realmente faz com que você tenha atenção, busque a atenção e conquiste a atenção do seu ouvinte. Uma ilustração, um conto, uma história, não é? Nós já falamos sobre ilustração na aula passada, mas pode ser usado uma verdade, pode ser usado, né, um momento da vida. É importante falar sobre isso. Uma interrogação, por exemplo. Uma pergunta bem formulada, pertinente, chama a atenção dos ouvintes. Queridos, é muito importante. Não pode ser uma interrogação jocosa, brincadeira, não é? Não. Eu não posso, né, perguntar, por que eu não sou um urubu, irmão? Não é? Eu não sou, né? Graças a Deus que eu não... Assim, são coisas que não valem a pena, né? Eu preciso ser inteligente na hora de abrir usando uma boa interrogação na introdução, né? Veja, eu posso, né, por exemplo, usar Colossenses capítulo 1 e pensar na vida operosa, a vida de trabalho, né? Posso perguntar, onde está a dignidade de uma vida operosa? Né? Eu posso usar, por exemplo, aquele questionamento de Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade. O que significa isso? E posso questionar. Você considera o que como vaidade? Olha como você pensa. Você está simplesmente buscando atenção. Pode usar uma música, né? Eu posso lançar mão de um hino e inserir esse hino na ordem do culto, ou mesmo usar essa música para cantar na introdução do sermão, né? Porque às vezes eu faço uma conexão importante na música. Porque a música às vezes traz realidade conhecida. Às vezes a música é querida pelos ouvintes, pela igreja, eu posso ajudar na memorização da verdade que eu preguei, eu posso usar na abertura, e daqui a pouco eu vou falar de conclusão, mas eu posso usar também na conclusão, e eu vou fazer um link na cabeça, criar uma âncora mental importante, não é? Criando um elo entre a mensagem, o culto e, consequentemente, aquilo que foi ministrado através do louvor. Então, a música também pode fazer a abertura de um sermão ou a introdução de um sermão. A negação também pode, uma frase negativa, bem pronunciada, porque isso tem que ser com cuidado, né? Com muito cuidado. Né? Veja, não tinha aparência, não tinha formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. 53:2 de Isaías. Aí você pode perguntar, quem gostaria de se encontrar com alguém assim? Quem gostaria de ter um amigo assim? Né? Parece uma descrição horripilante, indesejável, você chama a atenção dos seus ouvintes, mas na realidade o profeta está falando da pessoa mais fantástica que o mundo já conheceu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Você pode abrir a sua mensagem com uma ocasião especial, por exemplo, né? Uma realidade vivida pela comunidade. Você pode trazer, por exemplo, o Covid, algo que foi vivido quando você tinha essa situação. É difícil, mas você tinha habilidade, com habilidade você podia abrir um bom sermão, né? Você pode usar uma ocasião, uma festa, um sonho, uma realidade, um incentivo, enfim. Você pode usar uma poesia também para introduzir o sermão. O pregador pode usar um poema da sua autoria ou mensagem de alguém, né, para poder ministrar. Você pode usar o recurso visual. Para esse tipo de introdução, queridos, é muito interessante que o pregador seja hábil, porque além dos recursos oferecidos pela informática, pela eletrônica, você pode usar outros também. Né? Por exemplo, pode usar um telefone celular, um smartphone para falar da ocupação da mente, ou do tempo que a pessoa perde hoje no smartphone, para trazer a atenção do tempo devocional. Então, você tem várias opções. O importante é que você saiba disso. Você pode usar também uma situação real. Né? Você pode trazer na sua introdução
e chamar a atenção dos ouvintes para uma realidade, algo que está acontecendo na comunidade, uma situação que está acontecendo naquele momento, uma chuva devastadora, um prejuízo, um problema, uma campanha política. Você pode utilizar também a tese. Uma ênfase especial à tese é dada quando você usa a tese como introdução. A tese, você sabe, é aquilo que aplica as verdades do texto, a ideia central do texto, na realidade de hoje. Então, eu preciso ter essa capacidade de fazer isso. Eu posso também usar uma introdução textual, né? Eu posso usar o texto básico do sermão, uma explanação rápida sobre o texto básico do sermão, como introdução. Eu tenho uma outra linha da mensagem, mas eu posso contextualizar todos dentro da minha mensagem para depois eu fazer a observação. E eu termino nossa aula de hoje trazendo alguns conselhos rápidos, queridos, tá? Muito poucos, mas importantes conselhos para você pensar comigo, tá? Pensar rapidamente. Alguns tipos de conselho. Primeiro, comece onde o povo está. Jesus foi mestre em introduzir sermões assim. Ele sempre trazia algo significativo demais. O pregador que começa, não é, próximo dos ouvintes, não tem dificuldade de conquistar o coração deles. Estude bem o material da introdução. Não é? Ou seja, mesmo que o sermão seja um sermão lido, é bom cuidar do material da introdução. Seja bem estudado. Procure variar na elaboração do sermão. Não é? Então, é muito importante. Considere a ocasião, o auditório. Evite o humor exagerado. Se a piada for de mau gosto, irmão, ela não vai te dar nenhum prejuízo. Não peça desculpas, né? Oh, irmão, não preparei a mensagem, então dá licença aqui, eu vou usar. Irmão, quando você fala isso, você destrói o seu sermão. Ouvir para quê? Se a pessoa não preparou, irmão, não deu tempo, fui pego de surpresa aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Não é assim. Fale com maturidade, fale com vida. Não é grito, irmão. Não, é dar vida à sua voz. Pregue confiado no poder do Senhor. Por mais que pareça, não é, ser a sua pesquisa garantida de sucesso, mas não é. Se eu quero começar bem, continuar bem, eu preciso confiar que a palavra é do Senhor e o poder é dele. Surpreenda seus ouvintes, né? Para a gente terminar essa nossa aula de hoje, o resultado de uma pesquisa, o resultado de uma mensagem bem elaborada, ela surpreende os seus ouvintes. E você pode surpreendê-los através da introdução, uma introdução interativa, alguém adentrando no santuário inesperadamente. Você já deve ter visto esses vídeos aí, de mendigo que vem cantando, ou de um pastor que se vestiu de um mendigo para chamar a atenção. Uma novidade agradável, um bom senso, é muito bem-vindo. Então, depois de você preparar o corpo do sermão e a introdução, o pregador pode partir para a elaboração da conclusão, e eu vou falar sobre isso na próxima aula, mas eu queria que você tivesse a atenção especial de compreender o que é uma boa introdução. Gente, falar sobre homilética, para mim tem sido tão gostoso, porque a gente consegue trazer coisas práticas para você, situações do seu dia a dia. Então, feito o desafio, o convite, para você buscar conhecer melhor realmente aquilo que é importante dentro do seu sermão. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.